Minha esposa disse: "Vou começar um casamento aberto. Faça o que quiser." Então eu fiz exatamente o que quis. Ela acreditava que eu ficaria em casa, me lamentando, esperando por ela enquanto se encontrava. Mas quando voltou e viu com quem eu estava, percebeu que talvez o casamento aberto não fosse tão libertador quanto imaginava. Claire tinha se juntado a um grupo de crescimento pessoal para mulheres. Elas falavam sobre liberdade, autoconhecimento e quebrar padrões. No começo, achei até interessante. Claire sempre foi curiosa com essas coisas. Livros de autoajuda, retiros de final de semana, essas fases que duravam um tempo e passavam. Mas dessa vez foi diferente. Ela conheceu Ryan, o coach que liderava o grupo, um homem carismático, sempre com frases prontas e um olhar de quem acredita entender a alma humana. E de repente, tudo o que Claire dizia vinha dele. Ryan acredita que o amor precisa de espaço. Ryan diz que o medo é o que destrói os relacionamentos. Ryan acha que a monogamia é só uma forma de controle. No começo, tentei não me incomodar, mas não demorou muito para o celular dela começar a vibrar a cada 5 minutos. Ela o deixava virado para baixo, trancava a tela rápido demais. Chegava em casa cheirando a um perfume que eu não conhecia. E quando eu perguntava onde tinha estado, ela apenas respondia: "Em um encontro do grupo." Certa noite, durante o jantar, ela finalmente disse o que vinha ensaiando há semanas: "Ethan, eu quero abrir nosso casamento." Demorei alguns segundos para entender o que ela queria dizer. Abrir? Sim, quero que a gente tenha liberdade para viver outras experiências. Você quer ficar com outros homens. Ela balançou a cabeça devagar. Não é sobre isso. É sobre crescimento. Ryan diz que as pessoas precisam se libertar para evoluir. Aquilo não era uma conversa. Era um discurso. E no fundo eu sabia. A decisão já estava tomada. Então você quer continuar casada, com a casa, o conforto, o dinheiro, mas também quer sair com quem quiser. Ela sorriu com calma. Você também pode, Ethan. Faça o que quiser. Essas 4 palavras ficaram presas na minha cabeça. Faça o que quiser. Naquela noite, não discuti. Apenas me levantei, fui até o quarto e fiquei sentado no escuro. Percebi que algo dentro de mim tinha acabado. Na manhã seguinte, mandei mensagem para um advogado. Abri uma conta bancária separada. Comecei a ir para a academia todos os dias antes do trabalho. Não por raiva, mas porque eu precisava lembrar que ainda era capaz de mudar alguma coisa na minha vida. 2 meses depois, tinha perdido 7 quilos. Claire passava 4 noites por semana fora de casa. Trabalho de energia e conexão, dizia. Eu aprendi a não perguntar com quem. Foi nesse período que meu amigo Lucas me chamou para um churrasco. Eu quase não fui, mas acabei indo. E foi lá que conheci Madison, amiga da esposa dele, veterinária do Tennessee. Ela era o oposto de Claire. Nada de discursos prontos, nada de frases de coach. Falava pouco, mas cada palavra parecia sincera. Conversamos por horas, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Antes de ir embora, ela me deu o número dela. Caso queira continuar a conversa, disse sorrindo. Esperei 3 dias para mandar mensagem. No nosso primeiro café, fui direto. Ainda sou casado. Minha esposa quis abrir o relacionamento. Madison me olhou nos olhos e perguntou: "E você quis isso?" Não. Nosso casamento acabou no momento em que ela pediu liberdade para estar com outros. Ela assentiu. Agradeço por ser honesto. A partir daí, tudo foi natural. Caminhadas com meu cachorro, jantares simples, domingos tranquilos, coisas pequenas, mas reais. Claire sempre chamou isso de rotina entediante. Madison chamava de vida de verdade. No 4º mês, Claire notou. Você está diferente, disse, me observando. Está vendo alguém? Por que importa? Porque sou sua esposa. Você quis liberdade, Claire. E é exatamente o que eu estou vivendo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse, quero conhecê-la. Eu ri. Transparência, Ethan, é o que Ryan sempre fala. Então vamos ser transparentes, respondi. Um jantar. Aqui. Você, eu, Madison e Ryan. O rosto dela ficou branco. Você está falando sério? Totalmente. Naquela noite dormi no quarto de hóspedes. Fazia meses que dormíamos separados, mas foi a primeira vez que dormi tranquilo. O jantar seria no sábado, e eu sabia que depois dele, nada mais seria igual. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Passei a manhã preparando o jantar. Fazia tempo que não cozinhava algo elaborado, mas aquilo era importante. Não porque eu quisesse impressionar alguém,
e sim porque queria encerrar um ciclo. Preparei risoto de cogumelos, salada e uma torta de maçã. Enquanto o arroz cozinhava, o cheiro invadiu a casa e me fez lembrar de quantas vezes eu já havia feito o mesmo prato para Claire. Ela raramente comia. Sempre dizia que não podia sair da dieta. Madison, por outro lado, adorava cada garfada e ainda pedia repetição. Ela chegou primeiro, meia hora antes do combinado. Trazia uma garrafa de vinho e uma caixa de biscoitos para o meu cachorro. Para ele, disse sorrindo. Estava linda. Vestido azul simples, cabelo solto, perfume leve, o tipo de beleza que não tenta ser notada, mas sempre é. Quando abriu a porta e a viu, Claire congelou no meio da escada. Vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem impecável. Ela parecia pronta para um evento de gala, não para um jantar casual. A comparação era inevitável e cruel. Você deve ser a Madison, disse Claire, forçando um sorriso. E você deve ser a Claire. Ethan me falou muito sobre você. Mesmo? Respondeu Claire. O que exatamente ele contou? Que você é dedicada ao trabalho e apaixonada pelo que faz. Madison era inteligente. Sabia equilibrar as palavras. Nunca atacava, mas deixava claro que não se intimidava. Enquanto servia o vinho, o clima na sala oscilava entre civilizado e tenso. Dava para sentir a energia de Claire vibrando, como se ela estivesse tentando decifrar quem era aquela mulher que, em tão pouco tempo, tinha mudado algo em mim que ela não conseguira em anos. O toque da campainha interrompeu o silêncio. Era Ryan. O homem que, de alguma forma, tinha virado o centro de toda aquela confusão. Ele entrou sorrindo, confiante, de camisa preta aberta no peito e pulseiras de couro. Cumprimentou Claire com um beijo rápido nos lábios, como se fosse algo natural. Depois estendeu a mão para mim. Finalmente nos conhecemos, Ethan. Claire fala muito sobre você. Imagino que sim, respondi, apertando sua mão sem vontade. Quando ele viu Madison, o sorriso dele se alargou. E essa deve ser a mulher que conquistou o coração do nosso amigo. Madison apenas assentiu. Encantada, sentamos para jantar. O risoto estava perfeito, e por um instante, o clima quase pareceu normal. Mas bastou Ryan abrir a boca para lembrar o motivo de estarmos ali. Claire me contou que vocês estão experimentando o conceito de liberdade relacional, disse ele, entre um gole de vinho. Conceito interessante, respondeu Madison. Mas geralmente liberdade vem depois de um término, não durante. Ryan sorriu, mas o olhar endureceu por um segundo. Depende de como você entende o amor. Eu entendo como compromisso, rebateu Madison. O resto é ego com outro nome. Claire pigarreou. Talvez não devêssemos transformar isso em um debate. Concordo. Falei. Principalmente porque o debate já acabou faz tempo. Ela me lançou um olhar confuso. Madison abaixou os olhos, sabendo o que viria. O quê? Perguntou Claire. Eu pedi o divórcio há 2 meses, respondi. Só falta sua assinatura. O garfo caiu do prato dela. Você... O quê? Pediu o divórcio. Achei que fosse justo, já que você queria liberdade. Ryan tentou intervir. Ethan, não é saudável agir por impulso. Não é impulso, interrompi. É consequência. Claire ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Você fez tudo isso pelas costas. Não. Eu apenas aceitei o que você me ofereceu. Liberdade. Madison se levantou devagar. Acho que é hora de eu ir. Fica, pedi. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um. Mas ela apenas sorriu. Calma. Não quero ser parte de algo que já acabou. Pegou a bolsa e me olhou antes de sair. Me liga quando quiser respirar. Ryan observou em silêncio. Quando a porta se fechou, ele se virou para mim. Você precisa aprender a controlar suas emoções, Ethan. Está deixando a raiva guiar suas decisões. E você precisa aprender a não dormir com mulheres casadas para vender curso de autoajuda. O sorriso dele desapareceu. Claire olhou para mim confusa. O que você está insinuando? Que esse homem está te usando, Claire. E que eu cansei de fingir que não vejo. Ryan riu, mas o riso soou forçado. Sempre é mais fácil culpar o outro do que admitir que o relacionamento morreu. Talvez, mas pelo menos eu não transformo a dor dos outros em negócio. O silêncio que veio depois foi quase físico. Claire respirava rápido. Ryan olhava para ela, tentando retomar o controle, mas era tarde demais. Ela se levantou abruptamente. Acho melhor você ir, Ryan. Claire, eu disse para ir. Ele hesitou, então pegou o casaco e saiu sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, o som ecoou pela casa.
Claire ficou parada no meio da sala, as mãos tremendo. O que você fez, Ethan? Eu apenas parei de deixar você me destruir aos poucos. Ela me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Eu ainda te amo. Não, respondi. Você ama a ideia de ter alguém que não te enfrenta. Ela começou a chorar. Eu apenas fiquei ali, parado, observando. Por dentro, não havia ódio, só um cansaço profundo. Os papéis estão com o advogado, disse. A divisão é justa. Ela assentiu, chorando mais forte. E agora? Agora você é livre, Claire. Do jeito que sempre quis. Me afastei, fui até a cozinha e comecei a recolher os pratos. O risoto tinha esfriado, mas guardei mesmo assim. Era bom demais para jogar fora. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes novamente. O som de Claire chorando atravessava as paredes. Mas pela primeira vez em meses, eu dormi em paz. Nos dias seguintes, a casa ficou em silêncio. Claire não falou comigo. Não me procurou, não pediu explicações. Não perguntou sobre o divórcio. Passava horas trancada no quarto, o som da voz dela ecoando pelo telefone. Eu não precisava perguntar com quem ela falava. Sabia que era com ele. De certa forma, foi um alívio. A tensão tinha virado rotina, e a ausência dela era quase um descanso. Mesmo assim, havia algo em mim que não conseguia desligar. Não por amor. Isso já tinha acabado. Era mais um senso incômodo de responsabilidade. Uma tarde, recebi uma ligação do meu amigo Lucas. Cara, preciso te mostrar uma coisa. Passa no meu escritório. Lucas trabalhava em segurança digital. Sempre foi discreto. Mas quando falava sério, era porque tinha motivo. Fui até lá depois do trabalho. Ele estava sentado na frente do computador. Uma pasta grossa sobre a mesa. O que é isso? Perguntei. Tudo sobre o tal Ryan que está com a Claire. Meu estômago apertou. Lucas abriu a pasta. Dentro, cópias de documentos, fotos, recortes de notícias antigas. O nome verdadeiro dele é Derek Collins. Como é? Ele usa o nome Ryan desde 2017, depois de um processo por fraude na Flórida. Mostrou-me um artigo de jornal. Coach acusado de enganar mulheres casadas em esquema de investimento pessoal. Li o texto inteiro. Era o mesmo padrão. Grupos de autoajuda, promessas de crescimento emocional, mulheres vulneráveis e dinheiro desaparecido. Ele fez isso antes, murmurei. E não foi só uma vez. Pelo menos 7 vítimas conhecidas. Senti uma mistura de raiva e vergonha. Eu tinha deixado Claire cair nisso. Mesmo depois de tudo, ainda não desejava vê-la arruinada. Posso ficar com esses documentos? Perguntei. Lucas me encarou por um momento. Pode, mas pensa bem antes de usá-los. Esse tipo de gente é manipuladora. Se ela ainda estiver sob o encanto dele, vai virar tudo contra você. Ele estava certo. Mas eu não conseguia simplesmente ficar parado. Naquela noite, jantei com Madison no apartamento dela. Mostrei o que Lucas havia encontrado. Ela leu em silêncio, virando as páginas devagar. Quando terminou, olhou para mim. Esse homem é um predador. Assenti. Estou pensando em mostrar isso para Claire. Madison respirou fundo. Ethan, escuta, você não é responsável pelas escolhas dela. Eu sei, mas... Não, você não sabe. Ela colocou a mão sobre a minha. Se tentar salvá-la, vai acabar se afundando junto. E se ele fizer ela perder tudo? Então ela vai aprender. É a única forma. As palavras dela doeram porque eram verdadeiras, mas eu também sabia que não conseguiria fingir que nada estava acontecendo. Passei a noite em claro. O arquivo com as provas estava na mesa de cabeceira, me encarando como se tivesse vida. No amanhecer, tomei uma decisão. Eu não confrontaria Claire, mas não deixaria que Ryan se aproveitasse dela. Liguei para o meu advogado. Richard, precisamos acelerar o processo. O que aconteceu? Quero que a divisão de bens seja concluída o mais rápido possível, antes que ela mova dinheiro para terceiros. Houve uma pausa. Você acha que ela está sendo manipulada? Tenho certeza. Ele prometeu cuidar disso. Mais tarde, cheguei em casa e encontrei Claire na cozinha. Era a primeira vez que nos víamos em dias. Ela parecia exausta, os olhos inchados. Precisamos conversar, disse. Tudo bem. Ela respirou fundo. Ryan acha que deveríamos tentar terapia de casal. Quase ri. Claire, estamos nos divorciando. Ainda dá para consertar. Ele acredita que fomos precipitados. Ele acredita nisso? O homem com quem você me traiu acha que podemos salvar o casamento? Ela desviou o olhar. Ryan só quer o melhor para mim. Ele te pediu dinheiro? O silêncio dela foi a resposta. Quanto? Perguntei.
Isso não é da sua conta. Então sim. Quanto, Claire? Ela hesitou. 50 mil. O ar pareceu sumir da sala. Você já deu o dinheiro? Ainda não. Preciso liberar uns fundos antes. É um investimento. Ele vai expandir o projeto dele para outras cidades. Peguei a pasta na mochila e deixei sobre a mesa. Então lê isso antes. Ela me olhou confusa. Ah, o que é isso? A verdade sobre o seu guru. Claire abriu a pasta. A cada página, o rosto dela mudava. Primeiro descrença, depois raiva e, por fim, medo. Isso é mentira. Não é. O nome verdadeiro dele é Derek Collins. Fez a mesma coisa em pelo menos 3 estados. Convenceu mulheres de grupos como o seu a investir e depois desapareceu. Ela jogou os papéis sobre a mesa. Você inventou isso para me afastar dele. As datas estão aí, os nomes também. Pode ligar para qualquer uma das vítimas se quiser. Eu não vou. Liga para Sandra Mitchell, da Flórida. Está tudo aí. Claire ficou imóvel por um instante, olhando o nome como se fosse uma armadilha. Depois murmurou. Por que está fazendo isso? Porque, mesmo depois de tudo, eu não quero ver você sendo destruída. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, em silêncio, encarando o chão. Preciso pensar. Disse, por fim. Naquela noite, ouvi a porta da frente se abrir e se fechar. Ela tinha saído. E pela primeira vez não me importei para onde. Liguei para Madison. Ela viu tudo. E o que fez? Negou, claro. Então agora é com ela, disse Madison. Você fez sua parte. Eu queria acreditar nisso. Mas uma parte de mim sabia. Aquilo ainda estava longe de acabar. Claire não voltou para casa naquela noite. Nem na seguinte. No terceiro dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi sem pensar. Ethan? A voz era feminina, hesitante. Aqui é Patrícia, do grupo da Claire. Lembrei dela vagamente. Uma das mulheres que frequentava os encontros de Ryan. O que aconteceu? Perguntei. Claire está aqui, na minha casa. Achei que você deveria saber. O coração acelerou. Ela está bem? Fisicamente, sim. Mas está abalada. Acho que finalmente viu quem Ryan realmente é. Anotei o endereço e fui para lá. Patrícia morava em um condomínio simples, afastado do centro. Ela abriu a porta com expressão cansada. Está no quarto de hóspedes. Não comeu nada desde ontem. Caminhei até a porta. Toquei devagar. Claire, sou eu. Demorou alguns segundos até ouvir a fechadura destravar. Quando a porta se abriu, por um momento não reconheci a mulher à minha frente. Cabelos bagunçados, rosto pálido, olhos inchados de tanto chorar. Você tinha razão, disse com a voz rouca. Fiquei em silêncio. Ela se sentou na beira da cama, olhando para o chão. Liguei para Sandra Mitchell, a mulher da Flórida. Assenti. E ela me contou tudo. As mesmas frases, as mesmas promessas. Até o mesmo restaurante. Palavras idênticas. Ele decorava o discurso. Claire cobriu o rosto com as mãos. Fui uma idiota. Sentei na cadeira em frente à cama. Você foi enganada. É diferente. Não. Ela balançou a cabeça. Eu quis acreditar. Quis me sentir especial. Passei 18 meses achando que estava evoluindo, quando, na verdade, estava só sendo manipulada. O silêncio preencheu o quarto. Ela respirou fundo. Ontem, Patrícia organizou uma reunião com outras mulheres do grupo. Éramos 6. Todas com a mesma história. Todas a ponto de dar dinheiro para ele. 2 já tinham dado. Meu estômago apertou. E o que vão fazer? Nada que possamos provar. Ele nunca prometia retornos. Dizia que era investimento em crescimento pessoal. Legalmente é difícil acusar. Olhei para ela. Pelo menos agora você sabe. Saber não ajuda a dormir. Respondeu com um riso amargo. Mas é um começo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois me olhou. Por que foi atrás disso, Ethan? Por que se importou? Porque, apesar de tudo, eu não queria ver você perder tudo. Claire enxugou as lágrimas. Eu destruí nosso casamento. Te humilhei. E ainda assim você me protegeu. Eu só fiz o que era certo. Ela olhou pela janela, o olhar perdido. Sandra me disse que levou 3 anos para se recuperar. 3 anos para voltar a confiar em alguém. E o que você respondeu? Que não vou gastar mais 3 anos da minha vida chorando por um homem que me enganou. Pela primeira vez em meses, vi um lampejo da Claire que conheci um dia. Determinada, forte, real. Ela respirou fundo. Eu vou assinar os papéis do divórcio. Está na hora de seguir em frente. Assenti. Tem certeza? Tenho, mas preciso de algumas semanas para me reorganizar. Fique na casa até encontrar outro lugar.
Ela me olhou surpresa. Obrigada. Quando me levantei para ir embora, ela disse: Ethan, oi. Cuide bem da Madison. Não cometa o mesmo erro que eu. Qual erro? Achar que as pessoas sempre vão estar esperando quando a gente volta. Saí do quarto com o coração pesado. Não de culpa, mas de fim. Dessa vez o encerramento era definitivo. Patrícia me esperava na sala. Ela vai ficar bem, disse. Assenti. Espero que sim. Antes que eu saísse, Patrícia hesitou. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Ryan sabe que foi você quem mostrou os documentos para Claire. Ele está furioso. Disse que você vai se arrepender. Senti o sangue gelar por um instante. Ele disse isso para quem? Para Rebecca, uma das mulheres do grupo. Ela contou para mim ontem. Certo. Obrigado por avisar. Voltei para casa em silêncio. O sol já estava se pondo quando entrei. O cachorro veio me receber abanando o rabo, alheio a tudo. Me sentei no sofá e fiquei olhando pro nada. Sabia que Ryan não era o tipo de homem que aceitava perder o controle. Mais tarde, liguei para Madison. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio, como sempre fazia. Ele ameaçou você? Perguntou, indiretamente. Ethan, cuidado. Homens assim não suportam ser expostos. Eu sei. Mas não vou me esconder. Isso não é sobre covardia. É sobre segurança. A voz dela era firme, mas doce. Sempre encontrava um equilíbrio entre cuidado e razão. Vou ficar de olho. Prometo. Se acontecer qualquer coisa estranha, me liga. Desligamos. Passei a noite acordado, ouvindo cada barulho da casa. Talvez fosse paranoia, talvez instinto, mas eu sabia. Aquele tipo de história nunca terminava em silêncio. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Claire continuava hospedada na casa de Patrícia, e eu não tinha notícias dela. Madison me ligava todas as noites para saber se estava tudo bem. Por fora, eu dizia que sim. Por dentro, ainda sentia o peso de algo prestes a acontecer. Na quinta-feira, o telefone tocou cedo. Era Lucas. Cara, liga a TV. O que houve? Canal 4. Agora. Peguei o controle e liguei. A imagem congelou meu corpo por um instante. Ryan, ou melhor, Derek Collins, sendo escoltado por 2 agentes federais. O repórter falava com urgência. Acusado de fraude e manipulação psicológica, Derek Collins foi preso esta manhã. O caso envolve vítimas em 4 estados. Senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque a verdade finalmente tinha vindo à tona. Raiva porque levou tempo demais. Lucas voltou à linha. Parece que uma das mulheres gravou uma conversa com ele. Ele prometia retorno financeiro específico. Isso bastou para enquadrar como fraude. Quem gravou? Uma mulher chamada Rebecca. Acho que ela fazia parte do grupo da Claire. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Isso significa que acabou, né? Para ele, sim. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela, tentando processar tudo. Ryan algemado, sendo colocado no banco de trás de um carro oficial. Por um segundo, lembrei da autoconfiança dele naquela noite do jantar. Aquele olhar de quem achava que nada podia atingi-lo. Agora não passava de um homem comum, assustado, sem controle. Peguei o celular e liguei para Claire. Ela atendeu rápido. Eu vi, disse antes que eu pudesse falar. Patrícia me ligou. Como você está? Aliviada, acho. Mas também envergonhada. Não deveria. Fui ingênua. Fui enganada. É diferente. Ela ficou em silêncio por um tempo. Ethan, obrigada. Se você não tivesse me mostrado aqueles documentos, eu teria dado tudo para ele. Não precisa me agradecer. Preciso sim. Você me salvou de mim mesma. A voz dela soou mais firme, mais segura. Era estranho ouvir aquilo depois de tanto tempo. Talvez, finalmente, ela estivesse voltando a ser quem era. Naquela noite, jantei com Madison. Ela havia preparado frango assado com legumes. Enquanto servia o vinho, perguntou: Então acabou? Acabou. Ele foi preso hoje. E como se sente? Leve, mas vazio. De um jeito esquisito. Faz sentido. Quando a gente vive muito tempo em modo de defesa, não sabe o que fazer quando o perigo passa. Ela estava certa. O silêncio depois do caos é um tipo de desconforto diferente. Depois do jantar, fomos caminhar. O bairro estava tranquilo. Luzes de Natal começando a aparecer nas casas. Madison parou na calçada, olhou para mim e perguntou: E agora? Agora eu quero paz. E comigo? Com você eu quero o resto. Ela sorriu. Foi a primeira vez que percebi o quanto eu realmente estava livre. Não só de Claire, nem de Ryan, mas do peso de uma vida que já não existia. Nos dias seguintes,
Tudo se desenrolou rápido. Ryan foi formalmente acusado em 4 estados diferentes. As vítimas se uniram, compartilharam provas e o caso tomou proporções nacionais. Claire prestou depoimento, mesmo não sendo uma das que perderam dinheiro. Ela me mandou mensagem depois. Fiz o que era certo. Espero que ele nunca mais tenha chance de enganar ninguém. Respondi apenas: você fez bem. O divórcio saiu uma semana depois. Nos encontramos no escritório do advogado. Ela estava diferente. Roupas simples, nada de maquiagem pesada, cabelo preso num coque apressado. Assinou cada folha sem hesitar. Quando terminou, me olhou por um instante. Não vou brigar por nada. Você foi justo. Assenti. Boa sorte, Claire. Você também, Ethan. E... obrigado. De verdade. Saímos do prédio em silêncio. 2 estranhos que um dia juraram amor eterno e agora seguiam caminhos diferentes. Não havia raiva. Só uma calma melancólica. À noite, Madison me esperava em casa. Preparei o jantar. Massa e vinho. Ela riu quando sentiu o cheiro. Risoto seria mais simbólico. Acho que já chega de simbolismo para uma vida inteira. Comemos, rimos e depois ficamos em silêncio. Um silêncio bom, confortável. Ela me olhou e disse: sabe, é a primeira vez que te vejo totalmente tranquilo. É porque, pela primeira vez em muito tempo, tudo está no lugar certo. Madison pegou minha mão. Então deixa as portas fechadas, Ethan. Às vezes, paz é o que vem quando a gente para de abrir brechas para quem não sabe ficar. Sorri. Ela tinha razão. Sempre teve. 6 meses se passaram desde o divórcio. O tempo, aos poucos, foi limpando os restos de tudo que ficou para trás. A casa onde morei com Claire foi vendida. Não levei quase nada. Só o cachorro, alguns livros e o relógio do meu avô. O resto ficou como estava. Era estranho olhar para aquele lugar e perceber que nenhuma daquelas paredes guardava mais o que éramos. Madison e eu nos mudamos para uma cidade menor, no interior do Tennessee. Ela abriu uma pequena clínica veterinária. Eu continuei trabalhando como engenheiro remoto, o que me dava liberdade para ficar em casa a maior parte do tempo. Buddy, meu cachorro, virou o rei do quintal. Corria pelos campos como se finalmente tivesse entendido o que era liberdade. Acho que, de certa forma, eu também entendi. As manhãs agora tinham outro ritmo. Café fresco, barulho de pássaros e o cheiro da terra depois da chuva. Nada de pressa, nada de tensão. Madison ria disso. Dizia que eu tinha virado um homem do campo. Eu só respondia que finalmente tinha virado alguém em paz. Às vezes, ainda pensava em Claire, não com raiva, nem com saudade. Apenas como quem lembra de uma história que um dia fez sentido e depois deixou de fazer. Ouvi, por meio de Patrícia, que ela estava bem, tinha voltado a estudar, fazia terapia e participava de um grupo de apoio para mulheres que haviam passado pelo mesmo tipo de manipulação. Dessa vez com pessoas de verdade. Patrícia brincou. Fiquei feliz por ela. Cada um à sua maneira estava reconstruindo o que sobrou. Numa tarde de junho, o pai de Madison se aproximou do galpão onde eu consertava a cerca. Trouxe 2 cervejas e se sentou ao meu lado. Sabe o que gosto em você, Ethan? O quê? Você não fala muito, mas faz o que precisa. Sorri. Acho que aprendi do jeito mais difícil. Ele riu baixo. A maioria aprende assim. Ficamos ali, em silêncio, vendo o pôr do sol. A vida simples tem um tipo de beleza que a gente só entende quando perde o caos. Naquela noite, Madison chegou do trabalho com um sorriso diferente. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Ela me entregou um pequeno envelope. Dentro, uma foto de ultrassom. Demorei um segundo para entender. Você está... Sim, 8 semanas. Fiquei parado, segurando a imagem. Não consegui dizer nada. Ela mordeu o lábio, nervosa. Você vai dizer alguma coisa? Eu ri, emocionado. Eu só... não sei o que dizer. Ela colocou as mãos sobre o meu rosto. Então só sente. E eu senti. Alegria, medo, surpresa, tudo de uma vez. Mas, acima de tudo, paz. Nos meses seguintes, tudo mudou. A casa se encheu de planos, listas, risadas e pequenos medos compartilhados. Buddy parecia entender que algo estava diferente. Dormia mais perto da cama, atento a cada movimento. O bebê nasceu no final de fevereiro. Um menino saudável, 3,5 kg. Chamamos ele de Thomas, em homenagem ao pai de Madison. Quando o segurei pela primeira vez, entendi o que significava recomeçar. Não era sobre esquecer o passado, mas sobre transformá-lo em aprendizado. Nada do que vivi foi em vão. Cada erro, cada perda, cada dor, tudo me trouxe até aquele momento.
Mais tarde, no hospital, Madison dormia exausta. Thomas descansava no berço ao lado da cama. Me levantei, caminhei até a janela e olhei para o céu. Do lado de fora, o sol nascia devagar, pintando o horizonte de laranja. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Viu as notícias? Ryan pegou 7 anos de prisão. Justiça feita. Respondi apenas: demorou, mas veio. Guardei o celular, voltei pro berço e olhei pro meu filho. Ele dormia tranquilo, respirando fundo, alheio a qualquer dor do mundo. Acariciei a cabeça dele e sussurrei: tudo bem agora, pequeno. Tudo está exatamente onde deve estar. Buddy estava deitado perto da porta, como sempre. Levantou a cabeça, me olhou e abanou o rabo devagar. Sorri. Ele sabia. A vingança nunca foi necessária. As consequências vieram sozinhas. Claire seguiu a vida dela. Ryan estava pagando pelo que fez. E eu? Eu finalmente tinha encontrado aquilo que passei anos tentando entender. Não liberdade, não controle, mas paz. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o mundo não me devia mais nada.